Graça e paz, minha amiga, meu amigo que está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia. Muito obrigado. Olha, ontem você, que foi o último que se inscreveu no canal, fez com que a gente chegasse aos 1000 participantes, aos 1000 assinantes desse canal. Se cada um de vocês conseguir mais uma pessoa, você sabe o que é que isso acontece, né? Passamos para 2000 já. Bom, o que adianta isso tudo, né? Ter números. Na verdade, nós não somos aqueles que vivem de números. Para nós, realmente, isso não é aquilo que conta. É verdade que nessa linguagem dos meios sociais, a questão numérica ajuda na divulgação de uma mensagem, um canal passa a ter evidências. Unicamente a questão é essa, e depois há outras possibilidades de, se um canal chega a um determinado número de pessoas, que por exemplo as transmissões a partir de aparelhos móveis se torna possível, transmissões se tornam possíveis. Então essa é uma vantagem a mais para poder desfrutar desses meios. Mas na verdade a importância nossa não é simplesmente crescer em questão de número. O importante é que cada um de nós e cada uma de nós encontre no dia a dia espaço e tempo para que Deus fale no nosso coração, ecoe com a sua palavra dentro dos nossos corações. Vejam só o que aconteceu com Jesus. Ele teve em volta dele 12 discípulos. E a partir desses 12, o evangelho foi ecoado. É interessante que, por exemplo, se cada um de vocês, por dia, que escuta essa meditação, leva um pouquinho dessa meditação para mais alguém, o evangelho de Cristo vai se difundindo. Essa é a coisa mais importante, é que você se torne fermento, sal e luz a partir do evangelho de Cristo. Que você crie hábito, crie costume de se encontrar com o Senhor, de deixar que Ele se manifeste para você na sua vida, que seus olhos sejam capazes de vê-lo e reconhecê-lo como aquilo que ele é. Por exemplo, os discípulos de Jesus ontem contemplaram Jesus realizando aquele milagre do pão, não é? Aquele milagre deveria ter ajudado a uma coisa, ao crescimento na fé, porque um grande risco que nós temos é de querer os milagres de Deus e não querer o Deus dos milagres. Marcos diz no evangelho de hoje que o coração dos discípulos estavam endurecidos. Eles usam a palavra esclerocardia. O coração estava endurecido, tinha virado como uma pedra. Isso não adianta, né? Ter muitos milagres, ter muitas bênçãos, muitas coisas que acontecem, se a fé não se renova. De fato, Marcos diz que hoje, quando os discípulos de Jesus os manda para outra margem, para a cidade de Betsaida, e depois subiu ao monte para rezar, e durante as 3 da manhã eles estavam no mar agitado, remando contra a maré, e Jesus vai ao encontro deles e quer passar adiante. Os discípulos, quando veem Jesus, se espantam. Isso é um fantasma. Quantas vezes a gente pode pensar que Jesus é um fantasma na nossa vida, é um espírito na nossa vida, e Jesus não é isso. Jesus não é um fantasma. A nossa fé em Jesus é dizer, e o tempo do Natal serve para isso, é dizer que Deus é um Deus que se encarna na nossa vida, que toma os nossos sentimentos, sofre conosco, sofre a dor de não ter pão, como nós vimos no evangelho de ontem, a compaixão de Jesus por conta daquela multidão que estava faminta. Aquela multidão faminta despertou sentimentos em Jesus. Ele tinha um coração que pulsava, ele tinha, aliás, a palavra que fala da compaixão de Jesus, não no evangelho de Marcos, mas no evangelho de Lucas, sobretudo, quando vai falar de compaixão, fala das entranhas que se remexem, as vísceras que se contorcem. Então isso não é sentimento de um fantasma, que um fantasma não tendo corpo não pode ter vísceras. O nosso Deus é um Deus que nos ama com vísceras, como uma criança que está dentro do interior de sua mãe, está lá dentro. Assim é o amor de Deus por nós. Então a gente não pode alimentar um tipo de religião que é de um espiritualismo desencarnado. Não, o nosso Deus é um Deus que tem sentimentos humanos em relação a nós e sentimentos divinos em relação a nós. E nós devemos aprender com Jesus a sermos humanos o mais divinamente possível, porque ele entrou na nossa história, nos deu a graça do seu Espírito. Mas quando Jesus manda os seus discípulos ir para outra margem, lá para Betsaida, eu vejo nisso uma coisa muito interessante. Jesus está empurrando, forçando os seus discípulos a assumirem a missão, a irem para o outro lado. Quantas vezes a gente precisa saber ir para o outro lado?
a entrar na forma de pensar dos outros, de raciocinar dos outros. Que tal esse ano fazer o exercício de ir para outra margem? Em vez de simplesmente a gente criticar os outros, como eles pensam, como eles sentem, que tal fazer a experiência de ir lá do outro lado e ver como é as coisas, de sentir com os outros também? Esse é um primeiro exercício. Uma outra coisa que, enquanto Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado, ele subiu para a montanha para orar. Ora, se ir para o outro lado significa missão, Jesus envia os seus discípulos para o outro lado, manda os seus discípulos, é missão. Uma coisa que não pode faltar na vida de um discípulo de Jesus é a comunhão. Jesus subiu ao monte para rezar. Você tem tempo para rezar todos os dias? Encontra tempinho para a sua oração. Se for possível, encontra um caderninho onde você vai anotando as inspirações de cada dia. Ontem eu vi uma amiga minha aqui, a Aloma, ela pôs no Instagram o tanto de páginas que ela já tinha anotado, né, fazendo a meditação do Evangelho. Faz isso também, anota as inspirações de cada dia, aquela palavra que é mais forte, que entra no seu coração. Quando os discípulos viram Jesus e pensou, é um fantasma que está vindo aí, Jesus disse para eles, coragem, sou eu. Que tal assumir essa palavra de Jesus no dia de hoje? Coragem, ou seja, não tenham medo não, sou eu. E Deus está conosco. Sim, tem a pandemia e tem tantas outras dificuldades, mas tem também Deus que vem ao nosso encontro, tem Deus que caminha conosco, tem Deus que vem com a gente. Aliás, ele veio ao encontro dos discípulos quando as águas estavam ali encapeladas, quando o mar estava agitado. Então, portanto, hoje a nossa meditação é ver essa manifestação de Jesus, como os discípulos estão vendo. Aqui é Jesus que vem ao encontro deles, mas é um encontro que vem para tirar do coração deles o coração de pedra. Não é? Marcos diz aí, o coração deles estava endurecido. Hoje a gente tem que fazer o pedido para que se realize na nossa vida aquilo que está na profecia de Ezequiel. Dai-nos, Senhor, um coração novo, põe em nós um espírito renovado, tira de nós o coração de pedra e no lugar dele põe um coração de carne. Que tal hoje você cantar com Ezequiel, né, que é um cântico do livro de Ezequiel, né, que diz essas palavras do Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração novo, ponde em nós um espírito renovado. Canta comigo. Dai-nos, Senhor, um coração novo, ponde em nós um espírito renovado. Põe a tua mão direita no teu coração e pede a Jesus que retire de ti se tem um coração endurecido, um coração de pedra, e te dê um coração de carne. Dai-me, Senhor, um coração novo, ponde em mim um espírito renovado. Vai cantando isso durante o dia, quando você faz alguma atividade, se você está arrumando a sua casa, se você está indo para o seu escritório, no seu carro ou na sua caminhada. Dai-me, Senhor, um coração novo, ponde em mim um espírito renovado. Porque Deus pode realizar muitos sinais, como vimos ontem no sinal do pão, o milagre do pão. Deus pode realizar muitos sinais, vir ao encontro de nós em meio às nossas águas agitadas. Mas se o nosso coração ficar fechado, vai adiantar muito pouco. Venha sobre ti, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Ele te renove, que Ele coloque em ti o coração novo e o coração de carne. Sabe de uma? Já aconteceu isso no dia do seu batismo. A liturgia acontece muito mais do que o que pode acontecer em uma cirurgia. Existe a cirurgia de transplante de coração e existe a liturgia do batismo, quando nós recebemos um coração, não o coração de um defunto, mas o coração do Senhor ressuscitado. É este o coração que bate em nosso peito e é com esse coração que nós queremos viver cada dia da nossa existência e cada dia desse ano novo que apenas está começando. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe este vídeo, chama mais alguém para o nosso canal.